Exigimos que os deputados da UNITA não recebessem esses carros, ao invés de exigirmos de todos os deputados, porque eles são todos deputados, representantes do povo. Não, só um ponto, só um ponto de ordem, só um ponto de ordem, por favor. Espero que não introduza aquilo que eu não disse na sua abordagem, meu ilustre. Não particularize, por favor, não particularize os deputados endossando responsabilidade a deputados da UNITA ou de quem quer que seja. Nós estamos a falar dos deputados em sentido geral. Não particulariza a UNITA. Não, meu irmão, com todo o respeito, não introduza o que eu não disse, porque a tendência é tentar manipular a informação e a narrativa. Eu assumo as minhas palavras, eu, desde sempre, quando faço a minha abordagem, eu falo dos deputados em sentido geral. Essa coisa de particularidade, queria mal te entender. Sempre atirou-se aos deputados da UNITA. Já fez o não, em momento nenhum. Em momento nenhum, em momento nenhum, eu atirei meus deputados da UNITA. É esse o problema de nós angolanos. É essa a nossa mediocridade. É essa a tendência de legalizar a injustiça que está fazendo com que esse país continua na merda. Não, desculpa, meu irmão. Não fala o que eu não disse. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que o Elder Chilton levantou aqui relativamente à postura dos deputados. Bom, a deputação é um serviço de prestação soberana. Logo, eles estão dentro do quadro dos 3 órgãos de soberania. Nós temos o executivo, temos o legislativo e temos o judicial. As pessoas que representam a estrutura hierárquica desses 3 órgãos de soberania interagem não somente com as instituições locais, mas também com as instituições internacionais. Dentro dessas suas responsabilidades, eles têm também aquilo que é o dever de fazer acompanhamento daqueles que delegam o poder soberano. Estamos a falar aqui do povo, acompanhar a situação do povo, a vulnerabilidade, os problemas e como, de fato, a sociedade tem observado as políticas públicas que estão a ser apresentadas. Juntando a essas funções, temos também a própria função de legislar, que é criar e propor leis, mas também de fiscalizar os atos do executivo. Todos nós conhecemos aqui claramente as asfixias políticas e legislativas que nós temos na execução da fiscalidade dos atos do executivo. Todos nós sabemos disso. Atirarmos aos deputados, estaríamos a dar arma para quem deveríamos combater. Então, eu olho para 3 pontos. Os deputados, ao receberem os carros que são dados para o exercício das suas funções, para todos os deputados da bancada do MPLA, da bancada da UNITA, da bancada do PRS, da FNLA e do Partido Humanista de Angola, é para o exercício das suas funções. Porque se não tivessem esses bens para poder exercer as suas funções, claramente que teremos dificuldade de ver a representatividade desses deputados naquilo que é a sua visita de escutação das populações. Segundo ponto, exigimos que os deputados da UNITA não recebessem esses carros, ao invés de exigirmos de todos os deputados, porque eles são todos deputados, representantes do povo. Não, só um ponto de ordem, por favor. Espero que não introduza aquilo que eu não disse na sua abordagem, meu ilustre. Por favor, não particularize os deputados endossando responsabilidade a deputados da UNITA ou de quem quer que seja. Nós estamos a falar dos deputados em sentido geral. Não particulariza a UNITA. Não, meu irmão, com todo o respeito, não introduza o que eu não disse, porque a tendência é tentar manipular a informação e a narrativa. Eu assumo as minhas palavras, eu, desde sempre, quando faço a minha abordagem, eu falo dos deputados em sentido geral. Essa coisa de particularidade, queria mal te entender. Sempre atirou-se aos deputados da UNITA. Já fez o em momento nenhum.
Em momento nenhum, o filho... Não. Em momento nenhum, eu atirei meus deputados da UNITA. É esse o problema de nós angolanos. É essa nossa mediocridade. É essa tendência de legalizar a injustiça que está fazendo com que esse país continua na merda. Não, desculpa, meu irmão. Não fala o que eu não disse. Não manipula o que eu não disse. Não manipula, por favor, o que eu não disse. Eu assumo minhas palavras. Não estou a falar de UNITA, não estou a falar de UNITA. E se tiver que falar de UNITA, posso falar se eu quiser. Posso falar se eu quiser, porque a UNITA vive do Orçamento Geral do Estado. A UNITA não é mais partido do que ninguém. Não me fala de UNITA, porque posso falar de UNITA, da MPLA, FNLA, qualquer um deles são sujeito da nossa avaliação popular. Por favor. Estamos a fazer essa análise, estamos aqui para isso. Por favor. Por favor. De ordem aceite, sem problema. Voltando então à minha abordagem. Exigimos à UNITA que não tivesse que receber esses carros, porque, de facto, a UNITA é a única esperança do povo. Porque se tivéssemos esperança no MPLA, também estaríamos a criticar que os deputados do MPLA recebessem esses carros. Mas quando olhamos somente para a UNITA, é porque, de facto, o povo espera muito mais da UNITA. Mas a UNITA está responsável, está consciente do seu trabalho. E a UNITA está comprometida porque sabe que é o instrumento que o povo escolheu para garantir, acima de tudo, a satisfação dos objetivos dos angolanos. Terceiro e último, não menos importante, tem a ver, acima de tudo, com o próprio Manuel de Chiuto, que tem atirado pedras numa mangueira onde estão as mangas que ele quis comer. Eu não sei se o deputado Helder Chiuto, ou o embaixador Helder Chiuto, se fosse, de facto, eleito pela Casa CE, que é o seu partido, também teria o mesmo posicionamento, ou se não iria aceitar o Lexus. Porque isso aqui é uma questão de consciência, é uma questão de caráter, não é? Emerson, um ponto de ordem. O Helder Chiuto... Não. Só estou para dizer uma coisa. Vais continuar. O Helder Chiuto já não faz parte da Casa CE, não é? Não é seu partido. É só para corrigir essa parte. Podes continuar. Tá bem. Pronto. Vou fazer então a correção. O Helder Chiuto esteve na lista para candidatos pela Casa CE. Não conseguiu ser eleito e atira-se aos deputados. O que eu acho que é mau. Mas pronto, fazendo aqui a réplica, isso é uma questão de receber ou não os carros de apoio ao trabalho parlamentar, é ou não uma questão de consciência individual. Porque temos deputados da UNITA que não receberam. Temos o Rafael Savimbi, não recebeu, porque não quis receber. Portanto, não podemos generalizar as pessoas. Existem pessoas, claramente, que têm a sua perspectiva, trabalho, têm a sua perspectiva sobre os usos dos serviços, dos bens que o Estado apresenta ou cede para o exercício das suas funções, e outros têm outra perspectiva, e é legítimo. Portanto, essa é a minha réplica, que nós não caiamos aqui no populismo, na demagogia, de levantarmos aqui falsos fantasmas, quando, na verdade, nós temos um partido que está no poder desde 1975, que no próximo ano vai completar 50 anos no poder, e estamos a dispersar energia em revanchismos políticos, em discursos que muito pouco vão abonar aquilo que é a perspectiva solucionista, e devemos chamar a atenção sempre que necessário. Por isso eu gostaria de chamar esse ponto. Ok, vamos dar a palavra ao Dr. Helder Chiuto. Não se esqueça, Dr. Helder Chiuto, sei que quer replicar, mas a pergunta inicial é aquela. Programa de financiamento público às médias e pequenas empresas. Portanto, Dr. Chiuto, tens o microfone. Ok, muito obrigado. Bom, depois do Dr. Chiuto, por favor, já temos um seguidor aqui em linha, mas Dr. Chiuto, dê a sua resposta, tenha seu tempo, o irmão aqui vai aguardar. Ok, pode avançar. Eu, quando via o nosso companheiro de painel a fazer o seu introito, tive logo a percepção que possivelmente veio com uma agenda dirigida para tentar, se calhar, nos achincalhar. Bom, é possível que esteja a cumprir a agenda de qualquer partido político, não sei qual. Mas eu vou dizer o seguinte para lhe responder, e com muito agrado. Eu gosto quando me fazem essa pergunta que colocou no ar. Olha, não, mas se fosse deputado pela Casa C, será que não receberia? Eu não sou quimbandeiro político nenhum para fazer futurologia política. Primeiro, a questão que coloca é hipotética. E de forma
com uma questão que coloca hipotética. Por hipótese, poderia ter recebido, por hipótese, poderia não ter recebido. Logo, como não há um facto em concreto, não consigo, melhor, rebater a pergunta na forma de como coloca. Por outra, mesmo que por hipótese recebesse, isso não me retiraria o meu direito, o uso do direito de protesto. Esse é o problema dos angolanos. É achar que basta receber, já é motivo para ficar calado, se silenciar, ficar amordaçado. E por outra, e se não recebesse? E se não fosse candidato à cabeça de lista pela Casa Sem Luanda? Qual seria o outro argumento que teria colocado a Lissa? Aí está a nossa maledicência preterintencional de querer legalizar e normalizar a injustiça social no âmbito da justa redistribuição da coisa público-nacional. E digo mais, e assumo minhas palavras. Qual é por isso é que os deputados não têm autoridade política, não têm autoridade jurídica, não têm autoridade moral de poder cobrar prestação de conta ao executivo. Porque o executivo, com toda a sua estratégia, ele consegue os amordaçar. Portanto, qualquer um que recebe favores de quem devia cobrar prestação de conta, perde o poder de ajuizar um processo cujo aquele indivíduo é parte daquela situação em concreta. Ora, mas, meu caro, o Elder Chiuto foi um simples cabeça de lista pela Casa Sem Luanda. Primeira vez que fez parte da política ativa. Foi em 2023, agora as últimas eleições. Foram os políticos que vieram atrás de Elder Chiuto. Como veio políticos da Casa C, veio político de outros partidos que, por razões de ética, não vou colocar aqui no ar. Porque Elder Chiuto preferiu os partidos tradicionais para ir para uma Casa C que já estava praticamente morta. Tenho que repensar. Eu, se fosse ambicioso, em sentido particular, subjetivo, eu iria para um partido que está melhor destacado, porque é certeza que lá seria deputado. Meu caro, ser deputado para mim, fica já isso claro para todos os angolanos, não é um sonho. Ser deputado para mim seria para mim uma ação de honra no âmbito de servir a pátria, do melhor servir os interesses da pátria. Por isso é que nós temos um mau conceito do que é ser deputado. Porque tem benesses, tem mordomia, tem regalia. E se não tivesse, quantos queriam ser? E qual é a forma de ser deputado em Angola? É por meio de uma lista. Quem é que foi diretamente votado por um cidadão? É de uma lista. Qualquer líder do partido político que tenha simpatia por si, pode colocar lá, pode colocar a sua amante, pode colocar a cucubina, a mantiúba, quem ele quiser. Mas as pessoas que têm mérito em razão da capacidade de melhor dar resposta à situação são colocadas de parte. Sabe como é que a coisa funciona na prática? Eu estive lá, vi e falo com conhecimento de causa e com propriedade. Portanto, deixamos de tentar manipular a opinião pública, querendo legalizar a injustiça, justificando com argumentos baratos, infundados, insustentável. Então, calma ali. Acha normal numa fase dessa ter que se dar ao deputado que já recebeu uma carrinha em luxo no início do ano parlamentar, do ano legislativo, recebeu mais de 100% do incremento do subsídio que nós apelidamos como milionário, subsídio de instalação, subsídio de fim do mandato, subsídio de instalação, 22 milhões e tal de kwanza, subsídio de fim do mandato, 24 milhões de kwanza, e recebe uma Land Cruz, último grito. Podia ter recebido um carro chefe máquina, aqueles idênticos dos padres, se é para picada. Olha para luxo. Desculpem, nós estamos a inverter a marcha do processo. E somos nós. Por isso é que eu digo que, na prática, mais do que os políticos gananciosos desse país, é esse povo, uma maioria desse povo, que quando o interesse lhe apetece defender, ele finge que não está a ver a ilegalidade do ato. Ele finge que não viu que aquele ato é injusto. O que ele faz? Procura argumento para tapar com a peneira aquele solo na qual ele também tira vantagem. Porque, quiçá, tem interesses partidários, tem interesse de um familiar que se calhar é deputado. E esse é o nosso problema. Não somos imparciais, não somos a nossa análise. Ajuda-nos, doutor Chiuto, ajuda-nos a compreender
aqui uma situação, já que tem estado muito atento aos benesses que os deputados oferem, não é? Consegues nos dizer na totalidade quanto é que um deputado no fim do ano, portanto, é cabimentado, quanto é que ele recebe do erário público? Meu irmão, é uma pergunta interessante. Desculpa que diga nesses termos. Até hoje, eu sou, por final, porque não vi outra pessoa a fazer, o único angolano que teve a petulância de vir a público, porque não conhecia também, depois de ter contato, me escandalizei, com o estatuto remuneratório dos deputados. Sabe por que aquele estatuto remuneratório, que traz mais de não sei quantas regalias, mordomias e benesses, não é declarado em número, em numerário, quanto é que na totalidade daria? Para não nos escandalizar. Então, o que eles fazem? Eles declaram um salário mínimo de 1 milhão e tal de kwanza, mas não declaram quanto é que será para cada um deles cabimentado, alocado, vá lá, em benefício deles, quanto lhes será dado, em razão do acumular das benesses. Repare, um estatuto remuneratório que dá a primazia dos filhos do deputado viverem com dignidade. Estende-se ao pai dele, à mãe dele, às mulheres dele e os filhos dele. Você, meu irmão angolano, que lhe colocou lá, teu filho não tem direito, você próprio não tem direito, seu pai não tem direito, e você acha isso normal? Quer dizer, mas é previsto. Doutor, aqui disse uma coisa muito interessante. Um minuto. Disse uma coisa interessante que gostaria de que esclarecesse um pouco. É previsto também para as segundas mulheres benesses? É assim, falas dos cônjuges. Presume-se que o cônjuge é aquele que é aquela mulher casada. Presume-se. Até provocação. Mas fala dos filhos. Todos os filhos menores têm direito a ter subsídios e têm direito de fazer tratamento nas melhores clínicas desse país. Têm direito a passaporte diplomático, só para te dar aqui em síntese. Todos os filhos até 25 anos de idade, que ainda não trabalham, também têm direito de receber essa dotação que eu estou aqui a dizer. Por quê? Porque o estatuto remuneratório prevê. Quem aprovou? São eles. Então você aprova no teu interesse, coloca, quer dizer, é assustador o nível e o número de benesses que tem naquele estatuto remuneratório, salvo se já sofreu alguma ação pontual. É assustador. Nós não podemos, ilustre, tentar minimizar um escândalo desse em países ultradesenvolvidos, onde a democracia é plena. Isso dá derrubo do parlamento. O parlamento tem que cair.